Aí o Larondelli ele vai dizer o seguinte, olha que interessante, que lá em Atos capítulo 2, outro argumento, nós estamos vendo aqui vários argumentos que o dispensacionalismo, que não sustenta o dispensacionalismo. É que nem o Larondelli disse, se você pegar só o Antigo Testamento sem o Novo, o dispensacionalismo ele tem lógica, né? Mas quando você pega o Novo e interpreta o Antigo, você percebe que a Israel de Deus, a igreja, está cumprindo aqui as profecias. Olha só que interessante isso aqui. No versículo 30 ao 36, o que Laondelli fala? Ele fala assim que o trono de Davi e o trono do Senhor não podem estar separados como presumem os dispensacionalistas. Então, a aplicação do conceito de Davi ao presente reino messiânico de Cristo sobre a igreja a partir do seu trono de graça celestial é rejeitada pelos dispensacionalistas, pelo dispensacionalismo como uma alegorização ou hermenêutica errada. Mas quando nós lemos aqui, olha só que interessante. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos aqui no versículo 29, claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, o Larondelli ele diz o seguinte, que o reino messiânico de Cristo é um reino presente. Ele reina presente à destra do Pai. E nós sabemos que Jesus agora ele está reinando sobre o trono da graça. Nós estamos vivendo o reino da graça. E só vai viver o reino da glória quem for salvo, quem aceitar Cristo no reino da graça. Então nós vemos aqui já um reino presente de Cristo. O trono de Davi e o trono do Senhor não podem estar separados, como presume o dispensacionalismo. Agora vamos aqui aonde eu quero concluir. Vou pegar esse livro aqui sobre escatologia. Esse livro aqui não é um livro adventista, tá? Só que ele vai falar aqui sobre pós-milenismo, o pré-milenismo, e ele vai colocar os pontos positivo e negativo. Então diz aqui o seguinte, sobre a questão do método literal, que tem que cumprir as profecias do Antigo Testamento de maneira literal. Ele diz assim ao autor: No entanto, algumas profecias cumpridas não aconteceram de modo tão literal conforme indicou Lois Berkhoff. A predição que Elias precederia a vinda do Messias foi cumprida por João Batista, não pela personagem literal e real do Antigo Testamento. E Pedro afirmou que a promessa feita a Davi de que o Cristo ressurreto se sentaria em seu trono foi cumprida quando Jesus foi ressurreto dentre os mortos e exaltado à destra de Deus, que nós vimos agora lá em Atos capítulo 2, versículo 29 ao 36. E diz que a igreja em oração viu na prisão de Pedro e João um cumprimento de Salmo 2, que retrata os reis e soberanos em oposição ao rei que Deus colocara no seu santo monte de Sião, lá em Atos capítulo 4, versículo 21 e 28. E o que eu vou tratar aqui com vocês agora que é, no grande concílio de Jerusalém, Tiago declarou que Amós, ao falar da restauração do tabernáculo caído de Davi, se referia ao estabelecimento espiritual do reino e à inclusão dos gentios em Atos capítulo 15, versículo 13 ao 18. Como assim, Tiago? Aqui em Atos capítulo 15, capítulo 15 de Atos, versículo 12 em diante. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome.
Conferem com isso as palavras dos profetas. Olha só que interessante, é o cumprimento. Como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Ou seja, Tiago está pegando uma passagem lá de Amós, está dizendo que os gentios eles estão cumprindo esse tabernáculo caído de Davi. Então, quando nós vamos lá em Amós, para nós terminarmos aqui em Amós, nós vemos que Amós capítulo 9, versículo 11, ele vai falar daquele texto que eu disse para vocês lá. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora no dia da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Então, o que eu trouxe aqui? O que eu quero concluir com isso tudo? Que a visão dispensacionalista, ela faz sentido, de maneira literal, quando você pega somente o Antigo Testamento e não o Novo como cumprimento do Antigo. E que a visão dispensacionalista ela não se sustenta no Novo Testamento. E nós vimos também que várias profecias do Novo Testamento é atribuída agora a Israel, a Igreja Israel de Deus.